Boa noite a todos, né? Agradecemos mais uma vez aqueles que se interessaram, né, de participar aqui conosco, né, do estudo, né, da lição da Escola Sabatina. Vamos começar a fazer uma oração para que Deus esteja nos conduzindo. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Esteja conosco, guia-nos aqui para meditar nos assuntos ligados à Tua Palavra. Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, nos dê discernimento, entendimento e compreensão. Pedimos essas bênçãos, agradecemos a Ti por Jesus, pedimos. Amém. O tema aqui da lição envolve algo, né, que todo mundo, de qualquer maneira, faz parte, né, que é a família. Se nós existimos, né, porque nós pertencemos a alguma família, mesmo que a gente não queira aceitar, de qualquer maneira nós temos origens. E origens é o que constitui a nossa família. Um dos papéis fundamentais que Deus colocou, né, para a família é a capacidade, né, e a responsabilidade de instruir. Instruir, ensinar. Tem tudo a ver, né, com o tema, né, do trimestre, que é educação. A educação, um dos componentes da educação é a questão da instrução, né? E aqui o verso, né, para memorizar, diz, né, em Provérbios 1, verso 8: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então aqui envolve duas pessoas, né? Às vezes, né, na família não existe as duas pessoas, né? Tem famílias que têm pessoas, né, outras pessoas que assumem esses papéis, né? Mas de forma fundamental, quem assume o papel vai ter que ensinar, né, e instruir. Aqui diz, né, que cabe, né, ao filho ouvir o ensino e também não deixar aquilo que a mãe ensinou. E em Provérbios 23 diz: compra a verdade, não a vendas. A verdade, né, às vezes a gente pensa que não é importante, mas imagine se você soubesse que você poderia ser atropelado, né, ao passar numa passarela de pedestre, né, e você soubesse essa verdade, que há um imenso risco, né, de você ser atropelado em determinado momento, né. Essa verdade é importante, né. Então a verdade é o que nos faz fazer, né, nos capacita a fazer boas escolhas. Pode ser que a gente não faça boas escolhas, mas a verdade nos permite fazer essas boas escolhas. Então aqui diz que a gente deve comprar. Como é que eu vou comprar a verdade? E não vendê-la. Uma vez que eu comprar, também não devemos vender, ou seja, negociar com a verdade e tentar, né, desfazer-se da verdade que você adquiriu. Diz aqui também que devemos comprar também a sabedoria. A sabedoria é algo mais que a verdade. A sabedoria é o uso correto, né, de forma, né, inteligente da verdade que você obteve. Isso torna você sábio. E aqui diz também que você tem que obter a instrução e o entendimento. A sabedoria junta essas coisas, né? A instrução e o entendimento. Entendimento é a capacidade que Deus te dá, né, para compreender a instrução que você recebeu, e dessa instrução, sendo a verdade, se você fizer bom uso, você vai ser sábio. Provérbios 1, verso 7 diz mais: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em algumas versões fala da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui tem dois grupos de pessoas, né? Uma que teme a Deus, ou seja, respeita, reverencia, tem como apreço, né? Tem como a aceitação a Deus. E Deus passa a ser seu princípio de conhecimento. Já as pessoas loucas, não quer dizer, né, que tem uma diferença entre o louco e o doido, né? O louco é aquele, né, que ele não é igual ao doido. O doido, ele tem a doença, tem alguma deficiência mental, e aí ele não tem condição de fazer, né, boas escolhas, né, assim como os demais. Já o louco é alguém que tem capacidade mental, mas ele despreza, né, tanto a sabedoria como a instrução. Provérbios 15:13 diz, 15:33, o temor do Senhor, é outra versão, ó, é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Então, a honra para Deus envolve humildade. Porque honrar, né, significa, né, você fazer, né,
consideração, ter em consideração e respeito, né, determinada coisa, né, ou determinado ser, né? E nesse caso aqui a Deus, né? Provérbios 13:1 fala: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. E aí nós podemos ver, né, as consequências, né, no nosso mundo de tantas pessoas, tantos jovens, adolescentes e pessoas também adultas, né, que passaram por tantas dificuldades por falta, né, de ouvir bons conselhos e ainda, né, de aceitar esses conselhos, né? E aí nós podemos ver que a tendência cada vez mais é de degeneração, não de melhoria. Só vai haver melhoria se alguém, né, um jovem ou algum adulto resolver agora partir, tomar a decisão de ouvir a instrução, a boa instrução, de tornar-se sábio, né, de deixar de ser louco, né, de buscar a verdade, buscar ser sábio, para que esse ciclo vicioso possa ser cortado. Então, isso era para ser, né, corrigido logo no início, né? E aqui nós vemos um exemplo de Deus, né? Onde Deus trata, né, a primeira família, o primeiro casal, né, que é Adão e Eva, como Deus, né, instruía, como Deus queria que Adão e Eva fossem pessoas sábias, né? E aqui no livro Educação de Ellen White, página 33, fala: o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus, Lucas 3:38, e era de seu pai, ou seja, Deus, que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Ou seja, o próprio Deus planejou na criação, né, de instruir Adão e Eva. Tinham o mais estrito sentido, no mais estrito sentido, a escola familiar. Então, a base, né, da verdadeira instrução começa na família. No livro também Educação, página 20, diz assim: o método da educação instituído no começo do mundo deveria ser o modelo para o ser humano em todos os tempos. Então a gente vai ver como é que é isso, né? Como ilustração dos seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar dos nossos primeiros pais. Então, a escola é essa. O que significa essa escola, né? Qual é a base dessa escola? Nós podemos ver em Gênesis 1:27 a 29, né? Deus dizendo assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou, né, Adão e Eva, a imagem e semelhança dele, com capacidades, né, habilidades, né, mentais, habilidades físicas, né, similares. E diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aqui Deus, né, abençoa Adão e Eva, e aí ele começa o processo de instrução. Ó. Primeiro Deus diz que eles deviam dar fruto, ou seja, ter filhos. E não só ter filhos, deviam se multiplicar e encher a terra. E além de encher a terra, também eles tinham que sujeitar. O que é que sujeitar? Aí Deus explica: dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que move sobre a terra. Que domínio é esse? O que significa essa palavra domínio? E disse Deus: eis que vos tenho dado, né? Aqui é mais instrução. Toda erva que dê semente, né, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto que dê semente servirá para mantimento. Então Deus está aqui dando as instruções, né? Passando o conhecimento, ou seja, informações para Adão e Eva poder saber como proceder no dia a dia ao longo das suas vidas. Então isso mostra, né, que o conhecimento tem que vir de alguém que tenha esse conhecimento, que ele passe para outro que não tem esse conhecimento. Isso se chama instrução, isso se chama educação, né? Então, aqui diz em Gênesis 2:15 a 17, Deus novamente está instruindo aqui Adão e Eva. E tomou o Senhor Deus o homem, ou seja, pegou eles, né? Levou eles, né? E pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus deu aqui também instruções e deu o que? Funções
lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Aqui já muda a forma de instrução, agora passa a ser o quê? Uma ordenação. Uma ordem. Ordem implica o quê? Em consequências. Né? Dizendo, de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então, na ordem que Deus dá aqui, é uma instrução, é um processo de educação que envolve o quê? Responsabilidades e também limites. Então Deus aqui mostra limites, né? Que na vida do ser humano, Deus colocou o homem em determinadas responsabilidades e também limites a quais ele deveria seguir. Que era, por exemplo, não comer dessa árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Porque ele diz as consequências também no processo de instrução. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós podemos ver hoje que o homem morre porque ele desobedece, né, a essa instrução, esse conhecimento que Deus passou para ele. Ele agiu como o quê? Como um sábio ou como um louco? Nós podemos entender como um louco, né? Desprezou o conhecimento que Deus passou. E nós também muitas vezes fazemos isso. Isaías 46, 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então aqui Deus diz que o propósito dele vai ser firme, e Deus, mesmo não importa o que venha a acontecer, a vontade dele é o que vai prevalecer. E é por isso que ele diz que nós temos que entender que não há outro Deus, não há ninguém semelhante a ele. Mas o que ele faz? Ele anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade. Então ele anunciou para Adão e Eva que eles deveriam fazer e quais os riscos haveria, né, estavam envolvidos, né, as quais eles não deveriam fazer. Né? Mas, né, a gente pode entender que eles não consideraram, né, aquilo que Deus tinha falado. E aconteceu aqui, né, outro exemplo, né, de educação. Adão e Eva pecaram e eles transferiram, né, comportamentos, erros, né, de entendimento, erros, né, de procedimentos para os filhos. E aqui diz, né, que depois que Adão e Eva tiveram 2 filhos, foi Caim e Abel, essa predisposição de desobedecer a Deus, desobedecer as coisas que Deus ensina, passou para a raça humana, que a gente chama propensão pecaminosa, ou seja, natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa faz com que nós naturalmente venhamos desobedecer a Deus. E ele diz aqui, aconteceu a cabo de dias, está lá em Gênesis 3:21, né? Gênesis 4, de 3 a 7. Aconteceu que a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O fruto da terra era ruim? Não. Uma oferta era ruim? Não. E diz aqui, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então diz aqui que os 2 fizeram oferta. Um deles fez oferta, né, de frutos. Não matou nada, não matou ninguém. E o outro matou as ovelhas. Envolveu sangue, envolveu sacrifício. E diz aqui que o que Deus reconheceu e aceitou como correto foi o sacrifício das ovelhas. E diz aqui, mas para Caim e para a sua oferta Deus não atentou. Por que isso? A gente tem que entender. Deus deu uma instrução antes de como devia proceder. A gente diz, rapaz, será que agora que Deus aqui é a favor de alguém que mata o animal, né? É igual dizer, é a favor do que mata o animal e é contrário àquele que oferece uma verdura ou um fruto? Não, a questão não tem nada a ver com isso. E diz, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Caim achava que ia, com o fruto que ele tinha oferecido, que Deus ia aceitar. Às vezes a gente pensa também que nós fazemos a oferta que nós queremos, do jeito que nós queremos, e mesmo assim Deus tem que aceitar. Não.
e diz: e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus, né, se compadeceu e respondeu para ele: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então significa que ele não fez o bem. Ele desobedeceu a algo que Deus tinha estabelecido. E se não fizeres o bem, Deus está falando aqui, o pecado jaz à porta. Ó. Então não fazer o bem, o que está por detrás? O pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, né? Mas Deus diz aí, esse desejo pecaminoso, ele tenta, né, nos controlar. Mas diz aqui, sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Então nós temos que ter domínio e controlar nossos desejos, nossos apetites. Mas isso é fácil? Não. Depois do pecado é difícil. É quase impossível. Mas para Deus nada é impossível. E aí nós podemos ver que em Gênesis 3:21 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ó. Então Deus fez túnica de peles como? Houve um sacrifício aqui de animal. E Deus, né, ensinou para eles que o descendente da mulher era representado, que nós bem sabemos depois, pelo Cordeiro. Eis, né, João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro veio para quê? Para dar a vida por nós. Então, o que Caim desobedeceu aqui? Caim não queria aceitar o sacrifício que Deus planejou para salvar a raça humana. Era isso que estava envolvido aqui. Então Deus não poderia aceitar essa oferta de Caim, porque Caim estava rejeitando o plano da redenção. E Deus não vai mudar o plano da redenção para aceitar os desejos maus, né, nossos ou de qualquer que seja. O plano da redenção para salvar a humanidade, Deus vai manter isso aí, independente da nossa escolha. Então, aí nós podemos ver que Jesus vem cumprir esse plano. E Jesus, nesse plano, teria que vir como o quê? Como um ser humano. E como ser humano, ele devia o quê? Viver como um ser humano. E isso não foi fácil. É por isso que aqui, ó, em Isaías 7, 14, 15, Deus fala aqui como isso iria acontecer. Não seria algo natural. Seria algo que envolvia o plano da redenção. E diz aqui: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, Deus viria estar conosco. Já era um sinal de quem é Jesus. E diz aqui: manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal, escolher o bem. Então, Jesus vem com o propósito, meus irmãos, de aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Foi o que Caim não fez. Foi o que Abel fez. Abel escolheu o bem. O que é o bem? Não é o que eu acho que é o bem. O bem é aquilo que Deus diz que é bem. Porque, mas é Deus que vai dizer o que é bem? Alguém tem que estabelecer o que é bem e o que é mal. O que é bom, o que é ruim. Quem poderia fazer isso? Além do próprio Criador. Somente o Criador é quem tem a capacidade de avaliar e julgar todas as coisas e estabelecer: isso é bom, isso é ruim, isso é bem, isso é mal. Então o bem não é o que eu acho que é o bem. O bem é aquilo que Deus determina como bem. E aí, meus irmãos, aí nós vamos ver muitas coisas que a gente pode estar cometendo muitos erros, porque eu acho que é o bem. Porque a ética diz que aquilo é o bem, não quer dizer que é o bem, não. Quem diz que é o bem é Deus. Então, em Lucas 1, 30, 31, explica um pouco mais da missão de Jesus. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então aqui, em vez de pôr o nome Emanuel, pôs o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus significa, né, no original, salvação de Yah. Salvação de Yah. É a salvação que Yah prometeu, né, para Adão e Eva. E esse salvação de Yah, em Isaías 7,14, diz que é o próprio Deus.
Emanuel, Deus conosco. E este será grande, é por isso que aqui explica, ó, e será chamado Filho do Altíssimo. Por que é Filho do Altíssimo? Porque no plano da redenção, Jesus aceitou tornar-se Filho do homem, ou seja, tornar-se homem. Então agora o Altíssimo, o que nós chamamos de Pai, assume um outro papel de ser o quê? Pai do Filho do homem, que também é um dos membros da divindade. Isso é um grande mistério, isso é uma grande coisa, meus irmãos, para entender. E diz, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então Jesus agora assume não só a responsabilidade, né, divina, mas também humana de assumir o trono de Davi. E diz que reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então todos esses planos de Deus aqui, eles vão acontecer, independente das minhas escolhas. Porque Deus faz algumas escolhas que não são condicionais. Essa é uma delas. Mas tem outras que são condicionais. Aqui Ellen White, no Deserto das Nações, ela explica um pouco mais, né, da infância de Jesus. Diz, o menino Jesus não recebeu instruções nas escolas das sinagogas. O seu primeiro professor humano foi sua mãe. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. Então, por isso que Maria foi uma pessoa escolhida, né, de forma especial. Deus acompanhou toda a trajetória de vida de Maria para poder colocar Maria como responsável, né, de ser o primeiro instrutor, ou seja, o primeiro professor do Messias, do ser divino humano. Então, as próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel foram então ensinadas no colo de sua mãe. Jesus já podia vir, né, e já saber de tudo. Não, mas aí ele não viria com a mesma condição nossa. Nós nascemos sem conhecer, nascemos sem instrução e nós vamos recebendo instrução. Então Jesus passou por tudo isso, meus irmãos. Que humildade, meus irmãos. Que coisa fantástica, né? E diz que ao avançar, né, da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabinos, né? Não que não pudesse fazê-lo, mas porque Deus sabia que lá não iria aprender o que teria que aprender. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus era o seu instrutor. Então Deus, junto com Maria, passou a ser o próprio instrutor de Jesus. Então Jesus teve que aprender o plano da redenção que ele planejou com o Pai quando estava na sua forma divina. Que coisa linda, né, meus irmãos? Que coisa fantástica. E aqui diz mais, Lucas 2, 49, 52 diz, e ele lhes disse, né, conta a história de Jesus já com quase 12 anos de idade, né, que era considerada a fase, né, que ele se tornava adulto e ele passava a ter responsabilidades, né? E podia fazer escolhas também, né, mais independente, né, dos pais. Não que fosse totalmente dependente. Então aqui conta a história que Jesus foi, né, junto com Maria e José, participar do momento da Páscoa, né? E eles iam em caravana. E Jesus foi nessa caravana e em algum dado momento Jesus se afastou, né, dos pais. E os pais, né, pensavam que ele ia voltar, como diz a história. E aí passou 3 dias e não voltou. E os pais voltaram para ver o que tinha acontecido. E encontraram com Jesus. E Jesus disse, e ele lhe disse, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então Jesus, né, aqui diz, Jesus desobedeceu os pais? Não. Porque aqui Jesus já podia fazer algumas escolhas, né, próprias, né? E nessa escolha ele escolheu ir ficar lá, né, aprendendo um pouco mais, né, com as pessoas que eram considerados rabinos ou os professores da época, né? E dizia, eles não compreenderam as palavras que ele dizia, José e Maria. E desceu com eles e foi para Nazaré e lhe era sujeito. Então Jesus não ficou causando nenhuma dificuldade, nenhum celeuma quando ele diz, vamos voltar. Ele voltou e continuou sendo sujeito, né, aos pais. Ou seja, Jesus se sujeitando como ser humano às mesmas condições que nós, seres humanos, também temos como quando somos filhos menores, né, e estamos submetidos aos nossos pais.
E diz, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, que é o principal, em estatura, ou seja, e em graça, para com Deus e com os homens. Então Jesus passou a infância, não aquela infância atribulada, aquela infância, né, que você se mostra na TV, você vai fazer parte de filme, né? Você, ou seja, fica praticamente, né, no YouTube, né? Você vira YouTube, ou seja, a infância é uma fase que você tem que ficar o quê? Com mais calma, com mais tranquilidade, mais reservado para você poder amadurecer, você não ficar submetido, né, às pressões sociais. É por isso que hoje nós temos crianças, né, e adolescentes com a mesma doença de adultos. Por que será? Porque os pais não estão fazendo a parte que lhes cabe, que é preservar e proteger a seus filhos nessa fase. Filipenses 2, 6, 8 explica um pouco mais que Jesus teve que submeter, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Esvaziar por quê? Porque é um ser divino, pleno, né? Numa lição anterior eu falei, né, que Colossenses fala que pleroma, né, que em Jesus tem toda a plenitude do ser divino. Mas essa plenitude teve que ser o quê? Aqui diz, né, esvaziar. Tomar a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus teve, né, por escolha própria e no plano da redenção, tornar-se semelhante a nós, para que pudesse viver como nós. E achado na forma de homem, Jesus fez mais. Humilhou-se a si mesmo. Por quê? Porque Jesus não necessitava. Ele é o ser divino, é o ser eterno. Mas ele se humilhou, meus irmãos. Por que será? Nós somos ou não somos importantes para Jesus? Nós valemos ou não valemos para a salvação que Jesus planejou para nós? Jesus humilha a si mesmo e foi obediente até a morte. E a morte dele não foi uma morte como a maioria, foi uma morte de cruz. Uma morte cruel. Uma morte de um ser inocente. Muitos de nós não vão passar por isso. Alguns vão morrer de velhice, outros vão morrer de outras formas, mas não vão passar por um julgamento, né, e sendo inocente ser considerado culpado. É por isso que nós temos que parar um pouco aqui e entender quem é Jesus. Jesus é ser humano? É. Jesus é um ser divino? Também é. Quando Jesus viveu como ser humano, ele viveu usando os poderes divinos? Não. Ele usou o quê? A sua natureza humana. E é por isso que ele diz que em Mateus 11, 28 a 30, ele teve que aprender assim como nós. Suar, cansar, fome, dificuldades, né? E problemas que houve na vida. Muitos problemas, como nós temos. Por isso que Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Jesus sabe o que é cansaço? O que é ser oprimido? Sabe, meus irmãos. Eu vos aliviarei. Jesus vai nos aliviar. Aliviar não quer dizer que vai resolver tudo. O que é aliviar? Você está carregando um peso muito grande em excesso. E vem alguém e diz, vou te dar uma ajuda. Aí ele pega uma parte do peso e ajuda você a carregar esse peso. Aí, porque alivia o peso, mas você continua carregando. É por isso que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Então diz que quando você tem dois animais, bois, e você quer que ele, né, vá roçar, não dá certo se deixar eles dois soltos. Então eles constroem uma peça de madeira, né, que pega os dois pescoços do animal, né, dos dois animais, né, e une os dois numa peça só de madeira. É chamado de jugo. De que forma? Que essa peça faz com que os dois andem no mesmo ritmo, sincronizado. E Jesus está dizendo isso, ó. Eu vou pegar e vou caminhar e ajudar você a carregar seu fardo. Tomai sobre vós o meu jugo, ó Jesus. Ó, eu vou agora andar sincronizado com você, meus irmãos. Contigo, meu filho.
aprendei de mim como andar. E ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Meu Deus, meus irmãos. Jesus, o ser eterno, é manso e é humilde. E é mesmo. Porque senão, se nós tivéssemos o poder que Deus tem, nós teríamos tanta paciência com a humanidade, em tantos erros que a gente comete, não teria, dificilmente nós teríamos. Mas temos que aprender com o nosso Deus. E diz, se nós aprendermos com Ele, que é manso e humilde, nós vamos encontrar descanso mesmo. O descanso não quer dizer que você não vai carregar o fardo. Não, você vai carregar. Mas você vai descansar em Deus, mesmo carregando o fardo. Porque diz, porque o meu jugo, ó, o jugo é o que? O que faz andar com Jesus é suave. E o fardo que Jesus agora vai deixar você carregar, não vai ser mais aquele pesado. Vai ser um fardo leve. Você vai carregar um fardo? Vai. Mas Jesus vai carregar a maior parte do peso do fardo e vai ser leve para você. Não importa o que seja que você esteja passando em sua vida. E aí, meus irmãos, eu trago para vocês o Salmo 24, de 9 a 10. Fantástico. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Lá no céu existem portas. E tem as entradas, né? E diz, né, que e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aí pergunta, quem é este Rei da Glória? Aí diz que o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E ao ler, ao longo da minha vida, essa passagem está relacionada. Quando Jesus ressuscita e ele volta, né, com aqueles que ele ressuscitou depois dos 40 dias. Jesus volta, né, para o céu, né, com essa caravana que representa os salvos, né, os que ele ressuscitou. E aí tem um coro de anjos cantando, meus irmãos. Justamente, levantai, abri essas portas, que está vindo o Rei da Glória. E aí eles cantam em coro, quem é esse Rei da Glória? E aí eles mesmos respondem, é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então o Senhor dos Exércitos é um dos nomes da divindade, do ser eterno. Isaías 47:4 diz também, ó, o nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Rei, é o Santo de Israel. Então quem é que nos redimiu? Redentor é aquele que salvou a nós, Jesus. E diz, qual é o nome dele? É o Senhor dos Exércitos. Então Jesus veio e entrou, né, nos céus com esse coro. Essa festa já aconteceu. Fantástica. E diz também que ele é o Santo de Israel. E ele diz, como a gente pode entender isso? Aqui tem outras passagens da Bíblia que mostram isso. Isso aqui está acontecendo. Daniel 7, 13 e 14. Deus dá uma visão para Daniel do que isso ia acontecer no futuro. Viria o que? Poderes, né? Os 4 animais, né? Viria, né, os impérios, os 4 impérios, né? Império Romano, Medo-Pérsia, Grécia, né? Babilônia. E esses impérios iam crescer, se distribuir, mas diz que ia chegar uma hora que esses impérios iam desaparecer. E aí Daniel teve uma visão. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E Jesus mesmo se chama o Filho do Homem. Mas Daniel aqui não sabia que era Jesus ainda. Ele teve uma visão do passado. Mas aqui hoje nós sabemos quem é o Filho do Homem, que vem na nuvem do céu. É o próprio Jesus Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias. E aqui quem é o ancião de dias? É Deus o Pai. E o fizeram chegar até ele. Não falei que quem abre os portais é o Senhor dos Exércitos, é o Rei da Glória? Por que Jesus foi para lá? Para ser aceito o plano da redenção como completado, né? Aquela etapa. E Jesus agora era o que? Louvado por todos. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Onde é que está escrito isso? Jesus, gente, fala em Mateus 28, o próprio Jesus
O próprio Jesus fala sobre isso. Olha o que fala aqui em Mateus 28. O próprio Jesus explica isso. Depois que ele volta, ele diz, e chegando, Mateus 28, 18, chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso aqui foi a visão que Daniel teve. Agora Jesus está explicando o que aconteceu. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só batizar? Não. Jesus diz que tem alguma coisa. Ensinar, ó, educação. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que Jesus nos mandou guardar? É o que está revelado nas Escrituras. E Jesus disse que se você cumprir isso aí, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, agora nós podemos ver que Jesus está explicando justamente isso aqui, essa visão que Daniel teve. E também em Mateus 24, 30, 31, Jesus explica, antes de morrer, Jesus explica que isso iria acontecer. Ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então quem é o Filho do Homem aqui? É o próprio Jesus, com poder e grande glória. Aqui é a segunda vinda de Jesus. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá vendo? Que para você entender determinadas coisas que fala a Bíblia, você tem que ler várias passagens sobre o mesmo tema e juntar essas passagens para que você possa compreender o que está sendo dito. Então, Jesus é o Senhor dos Exércitos. Então, Isaías 44:6 diz, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. Quem é o nosso Redentor? Jesus, o Senhor dos Exércitos. Esse título serve tanto para Deus o Pai, como para Deus o Filho, Senhor dos Exércitos. E ele diz aqui, ó, quem é o Senhor dos Exércitos? Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então aqui é Deus o Pai falando e é Deus o Filho falando, que é o primeiro e é o último. Outra passagem, Apocalipse 1:7-8, ele já vem Jesus falando de forma similar. Eis que vem com as nuvens. Quem é que vem com as nuvens? Jesus. E todo olho verá, até os mesmos que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Amém significa assim seja. E Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é a mesma coisa de primeiro e o último. A alfa era a primeira letra do alfabeto, né? Grego, na verdade hebraico, grego, é grego. E ômega a última. Diz o Senhor que era, que há de vir. Quem é esse? O Todo-Poderoso. Então Jesus está se chamando de alfa e ômega, princípio e fim, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E Apocalipse 1:17-18, novamente Jesus fala dele mesmo. E quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Tá vendo? Primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? O Senhor dos Exércitos. Então Jesus é o Senhor dos Exércitos, que é o Rei da Glória. Eu e o que vivo e fui morto. Ó. Quem foi morto? Jesus. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém, meus irmãos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Por quê? Porque quem antes tinha a chave da morte? Satanás. E do inferno? Satanás. Satanás conduzia a gente para o quê? Para a destruição. Mas Jesus vence Satanás e agora ele controla quem vive e quem morre. Louvado seja o nosso Deus. Então, o papel da educação, o papel da família é o quê? Ensinar e corrigir os erros que Satanás tenta introduzir sobre a verdade. Então, Isaías 26:10, né? Baseado no comentário, em um sentido muito real, educação em qualquer nível
é comunicação. É o que eu estou fazendo com vocês aqui. Estou comunicando. O professor tem conhecimento, sabedoria e informação. Então, para eu ser professor, primeiro eu tive que aprender. Passei anos, né? Por exemplo, eu sou professor de engenharia. Mas eu, para chegar na engenharia, eu estudei primário, secundário, depois eu fiz a graduação, depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz um doutorado. E hoje ainda continuo estudando. E em futuro, se Deus quiser, eu vou fazer um pós-doutorado. Por quê? Para ter conhecimento, ter sabedoria, ter informação, ter fatos, né? O que quer que seja para transmitir para os meus alunos. Isso chama-se comunicação. Alguém repleto de conhecimento deve ser capaz de comunicá-lo a outros. Nem sempre as pessoas escolhem comunicar para os outros. Caso contrário, de que serve tudo o que ele sabe? Pelo menos em termos de ensino. Para nada. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não conseguem ensinar. E ensinar é um dom. Como alguns dizem, é uma vocação. Eu escolhi ensinar. Minha mãe é professora, né? Minha mãe, meu pai era mestre de obras, né? Eu me formei em engenharia, né? Seguindo, né, mais ou menos a lógica, né, do meu pai, mas chegou um momento que eu estava firmemente decidido a ser professor. Isso, quando eu entrei na graduação, eu já decidi, um dia eu vou ser professor, vou fazer um doutorado e vou virar professor. E não quer dizer que eu só sei teoria, eu também fiz projetos. Eu mexi, né, no dia a dia da engenharia, ou seja, eu sou engenheiro de fato, mas sou engenheiro que decidi também ensinar. Então, aqui diz em Isaías 26:10, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Então, tem um problema, né? Na instrução, na comunicação, no ensino. A pessoa que é ímpia, ou seja, é aquela pessoa que a Bíblia diz que é o louco. Ele não aceita a repreensão, não aceita o conhecimento. Aí diz, ainda que se mostre favor, ou seja, você quer ajudar o ímpio, quer melhorar a condição da pessoa, né, que é ímpia, nem por isso ele aprende a justiça. Ele não aceita. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade. Ou seja, em todas as condições favoráveis para ele, mesmo assim ele escolhe ser iníquo. O que é iníquo? Praticar o mal. Escolher fazer o errado. Aí nós podemos ver o exemplo de Caim. Caim tinha as condições favoráveis? Tinha. Muito mais do que nós. Mas ele escolheu ser iníquo. Escolheu ser ímpio. Não atenta para a majestade do Senhor. Então, por detrás do que está acontecendo, você está rejeitando a quem é a Deus. Porque a boa instrução, o bom conhecimento e o conhecimento verdadeiro vem de quem? De Deus. A origem primária do conhecimento verdadeiro é Deus. Provérbio 19:25 diz, açoita na verdade. Açoita, ou seja, açoitar é no sentido de bater, né? De repreender o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que ouve e mesmo assim não tem consideração pela instrução que ele ouve. Ele rejeita. Diz, então você deve açoitar, bater nele. E o simples, né? Quando você faz isso, né? Você corrige o escarnecedor, repreende o escarnecedor. Ou a pessoa simples, quem é simples? Aquele que ainda não tem instrução, aquele que ainda não tem conhecimento, ele tomará aviso. Ele, por que aquela pessoa está sendo corrigida? E aqui diz mais, repreende ao entendido, aquele que recebeu a instrução e tomou a decisão de ser sábio, de seguir o caminho correto, você repreende ele. Você não aceita, não açoita. Você repreende. O que repreende? O caminho não é esse, o caminho é aquele. E o entendido vai aprender cada vez mais, ou seja, aprenderá conhecimento. Vai obter mais e mais conhecimento. Por isso que eu falei que eu ainda pretendo fazer um pós-doutorado. Tem alguns professores que já têm quilômetros, né, de conhecimento, né, de determinadas áreas que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar, e eu vou passar um tempo com eles para aprender com eles, né?
Só esse tempo de estar com eles, você já consegue assimilar, meus irmãos, muita coisa. É por isso que diz, como é que você vai aprender de Deus? Você tem que tomar tempo para estar com Deus, senão você não vai aprender. E Deus resolveu dizer que a forma que Ele vai instruir a gente é através de um livro, as Escrituras. E o livro você tem que fazer uma escolha de ter tempo. Se não tiver tempo, você não vai estar lendo, não vai estar assimilando o que está escrito. No livro Educação, de Ellen White, página 212, fala um pouco mais. O verdadeiro professor pode transmitir a seus discípulos poucos benefícios tão valiosos quanto o seu companheirismo. E esse que eu falo, às vezes a gente pensa, como é que um aluno aprende na universidade 5 anos por estar lá na sala de aula? Não é só isso não. Ele aprende por estar ali com o professor, em contato com o professor que ele aprende. E eu posso dizer, no meu caso de vocês, meu exemplo, eu fui para a Espanha. Se eu não tivesse ido, eu tinha passado talvez 10, 20 anos e não tinha aprendido o que eu aprendi naquele ano que eu estive lá. O meu orientador, que foi o orientador do meu orientador, o professor Eugênio Onhati. E eu vou dizer para vocês, conversei com ele 3 vezes só. 3 vezes. Rapaz, tu foi orientado com 3 vezes, fui. Primeira vez ele sentou comigo e perguntou o que eu vim fazer. Aí ele entendeu, ele passou para eu trabalhar com alguém que ele já tinha orientado. E aí eu comecei a trabalhar com esse rapaz. Outra vez eu estava estudando, já estava, né, em uma certa fase, e aí o professor Onhati perguntou para mim, e aí Pedro, como é que tá? Né, em espanhol. Eu disse, professor, estou com dúvida em tal coisa. Aí eles leiam tais e tais, livro meu. Depois eu fui lá, li o livro, não estava a resposta lá. E aí eu avancei, terminei meu trabalho. E a terceira vez foi ele, né, me dando os parabéns, né, e dando um documento dizendo, ó, você fez jus, né, por ter vindo aqui estar comigo. Então, meus irmãos, aprendizagem não é só o livro não é o YouTube, não é o YouTube, não, é esse companheirismo, a empatia, ó. Com relação a homens e mulheres, pode-se dizer que só podemos compreendê-los quando entramos em contato com eles pela empatia. Então é por isso que diz, né, que um mestrado, uma orientação de TCC, de mestrado, doutorado, você tem que ter empatia, né, o professor-aluno, senão nunca vai acontecer essa orientação. E você transfere parte de você. Meus alunos que eu orientei é como se foram filhos. São meus filhos. Eu tenho meu filho genético, mas eu tenho também meus filhos da ciência. Com muito, né? Eu não vou dizer assim, orgulho no sentido, né, de exaltação, mas com muita satisfação. Eu tenho prazer em orientar aqueles que me aceitaram e orientar a cada um deles. E isso é muito mais perceptível quando se trata de jovens e crianças. Temos necessidade de compreendê-los a fim de beneficiá-los de maneira eficaz. E tem um ditado, ó, um profissional, ele vive o seu tempo. Um professor não. Ele vive o seu tempo e o tempo daqueles que ele ensinou. Ele se transfere para as próximas gerações. É isso que é a diferença do professor, do educador, dos demais que vivem no dia a dia. E aqui no Salmo 37, 33 e 6 diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Então, para a gente ensinar, primeiro a gente tem que aprender. Mas para a gente aprender, tem que confiar. Confia no Senhor e faz o bem. Aqui Deus está pedindo você fazer uma escolha. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, se você confiar no Senhor e decidir fazer o bem. Deleita-te também no Senhor, ou seja, tenha prazer e satisfação. Mas às vezes, mesmo assim, quando Deus nos corrige, é fácil? Não. A gente tem que entender que Deus está nos corrigindo para o nosso bem. Mesmo às vezes doendo, dói, sim. Eu teve um aluno que eu reprovei ele 4 vezes na mesma disciplina, né? E ele quase formando, já era formando. E perguntou para mim, né, na 4ª vez, e aí, professor? Aí eu falei para ele assim, já... Não é fácil, né, a gente aprovar a pessoa 4 vezes. Não, agora você vai fazer a 5ª e você vai conseguir passar. E ele passou. E eu sei que ele vai ser já está sendo um dos bons profissionais
da engenharia. Eu sabia, eu conhecia ele. Ele tinha limitações? Tinha. Mas ele tinha que vencer essas limitações. Então Deus quer que a gente tenha prazer nele. E ele vai nos conceder o desejo do coração. Então, às vezes, para Deus conceder o desejo do coração, a gente ainda não está maduro. Então, a gente vai passar por algumas dificuldades normais, né, do processo de crescimento. E diz aqui mais, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é de uma das partes mais difíceis mesmo. Eu leio isso aqui todo dia, leio várias vezes, repito, e não é fácil. Entregar o teu caminho ao Senhor. A gente tende a não querer entregar, a gente tende a não querer resolver por si próprio. Mas isso é o que nós temos que aprender. Porque esse foi o erro de Adão e de Eva, confiar em si próprios. Esse foi o erro, né, de Caim. É o erro de cada um de nós. Nós temos que aprender a confiar nele. E diz aqui, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meu dia. Eu estou esperando isso ainda acontecer na minha vida, meus irmãos. Mas eu sei que vai acontecer, porque Deus não mente. Deus não falha. Eu falho, mas Deus não. Quando eu alcançar essas condições, Deus vai fazer isso em minha vida. Continuando, diz, descansa no Senhor. Isso aqui para mim é difícil mesmo. Descansar. Minha mente é irrequieta. Minha mente, se eu pudesse, eu planejava tudo o que ia acontecer comigo até o futuro. Todas as possíveis variáveis, né, de decisões. Eu teria ter essa capacidade de eu avaliar tudo isso e eu fazer essas escolhas antes. Mas Deus diz que eu tenho que aprender a descansar nele e esperar nele. Isso é difícil. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Até que, graças a Deus, essa parte aqui não me atinge tanto. Mas às vezes eu me indigno. Por causa do homem que executa astutos intentos. Deus diz, deixa a ira. É difícil mesmo. E abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Isso é por isso que Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos. Se nós não negarmos, nós não conseguimos fazer isso. Mas Deus diz que esse é o caminho. Essa é a instrução que Ele está nos dando para nós sermos sábios. É uma luta diária, né? Vocês podem ver. E aí ele fala mais. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está lá em Tiago, 4, de 10 a 15. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. No original aqui, esse julgar não é o julgar nosso, de avaliar. Para Deus, julgar significa avaliar, medir, pesar e condenar ou não condenar. É por isso que Deus disse que você não pode entrar nessa seara. Porque nós não temos a capacidade que Deus tem de avaliar, medir, pesar e condenar ou não condenar. Quando eu tento fazer isso, eu estou dizendo que sou o quê? A lei. Que eu estou acima de Deus. E diz, se tu julgas a lei, né, não é mais observador da lei, mas o juiz. Mas nós sabemos que só há um juiz. Quem é? Jesus. O único juiz é Jesus. Não quer dizer que nós não podemos avaliar, porque a própria Bíblia diz também que nós temos que julgar o fruto, a árvore pelos frutos. Os atos das pessoas nós temos que avaliar e nós temos que saber se está de acordo com a Bíblia ou não. Agora, eu não posso dizer que essa pessoa que pratica tal ato está perdida ou está salva, está condenada ou não está condenada. É isso que nós não temos essa capacidade. Porque diz aqui, há só um legislador que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és e quem julgas a outro? Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Às vezes a gente fica fazendo planos, né? E olha a pandemia aí, né? Tantos planos, né? E todo mundo teve que parar, ficar em casa, a maioria, né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de a gente dizer
Nós devemos dizer o quê? Se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. E nós possamos ter essa sabedoria. Se Deus quiser, nós vamos fazer tal e tal coisa. Então, qual é a função dos pais? É muita responsabilidade. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os o quê? Na disciplina de quem? De Deus. Deus tem disciplina? Tem. Disciplina significa ordem, caminho, procedimento. Isso significa disciplina. Na administração do Senhor. O aluno, quando vai lá para a universidade, né? Ele faz o quê? Hoje estão chamando de componentes. Ou disciplinas. Ele faz disciplina. O que é? Eu disciplinar ele. Eu ensino, eu instruo, eu faço provas para ele, né? Para ver se ele alcançou aquela norma que eu estabeleci naquela disciplina. Quando ele alcança isso aí, ele é aprovado. E diz aqui, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. É verdade. E eu digo para vocês, aqueles que ainda não casaram, tenha muito cuidado ao escolher aquela que vai ser a mãe dos seus filhos. O futuro da sua próxima geração está na mão das mães da futura mulher, sua mulher que vai ser a mãe dos seus filhos. Faça uma boa escolha. Gálatas 5, 22, 23. Graças a Deus, Deus me deu capacidade de fazer uma boa escolha. Excelente escolha. Minha esposa, graças a Deus. Não tenho que reclamar nesse sentido, não. Os pais têm uma tremenda responsabilidade. O pai é o chefe da família. Alguns ficam dizendo que quem é o pai, é o chefe. E a família é o berço da igreja. E a escola e sociedade. Então a base da sociedade, da igreja, da escola é a família. E quem é o chefe? É o pai. Se o pai for fraco, irresponsável e incompetente, a família, a igreja, a escola, a sociedade vão sofrer as consequências. E aí eu já posso dizer para vocês porque que nós estamos nesse caos. Muitos pais são fracos, irresponsáveis e incompetentes. Pensa que ser pai é algo simples e fácil. Não assume o papel de pais. Os pais devem procurar demonstrar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso não é fácil, é uma luta diária. Mas essa é a responsabilidade do pai, não é da mãe. Por Deus ter dado a responsabilidade, assim como deu para Adão, por exemplo, o pecado entrou na humanidade não foi porque Eva comeu do fruto, foi porque Adão comeu do fruto que Eva deu para ele. É por isso que Deus diz aqui, ó, vamos ler em Gênesis, que maldita é a terra. Ele fala, não fala para Eva, ele fala para Adão. Por causa de Adão é que a terra passou a ser o quê? Maldita. Olha o que diz aqui, vamos ler? Tem detalhes, né? Diz aqui, ó. E Adão disse, a mulher, Deus disse que ela ia passar o quê? E a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, ou seja, a concepção. Com dor dará à luz filhos, teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Deus passou, né? Novamente algo que Eva tinha esquecido, né? Eva não queria se sujeitar a Adão. E Deus falou, ó Eva, tu tem que se sujeitar a teu marido. E ele é quem vai te governar. Está aqui escrito. O único caminho para que Eva for alcançar a salvação é essa. Ela tem que aceitar ser governada pelo marido. E diz, Adão disse, porquanto destes ouvido a tua mulher, ou seja, tá vendo que a responsabilidade aqui é de Adão? Comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Agora o que acontece com a terra? Com a terra que Deus criou? Maldita é a terra por causa de ti, ó, Adão. Não é por causa de Eva, não. E com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo. Olha, tudo isso aqui, por causa de Adão. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra. Tá vendo? Por que nós voltamos à terra? Por causa de Adão. Se Adão não tivesse aceito
a tentação, Deus teria resolvido o problema só com Eva. Mas o pecado não teria entrado para a humanidade. Porque quem era o governante da humanidade? Adão. Então Deus trata com quem é o governante. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Jesus assumiu o papel que Adão não quis assumir. E aqui, por isso que aqui fala, 1 Coríntios 11:3, ó, mas quero que saibais que Cristo é o quê? O cabeça de todo homem. E aqui, meus irmãos, Jesus sempre foi. Mas a palavra aqui, Cristo, aqui é o Messias. O Messias é Jesus humano. Jesus humano é o cabeça de todo homem. Mas Jesus também humano é o mesmo Jesus divino, que já era Deus e também era o cabeça de todo homem. Mas Jesus aqui assume uma nova condição. Ser o cabeça de todo homem. Ou seja, nós temos um cabeça? Nós temos. É Jesus. Eu tenho que estar submetido a Jesus. E o homem é o cabeça, a cabeça da mulher. Então, a mulher que casar comigo, ela tem que estar submetida a mim. É isso que a Bíblia diz. E Deus é a cabeça de Cristo. Ou seja, Jesus também, quando tornou-se o Messias, que Cristo é Messias, ele resolveu, escolheu se submeter a Deus o Pai. E tem a hierarquia aqui? Tem a hierarquia. Deus o Pai acima de tudo. Depois Jesus. De Jesus vem o homem e depois vem a mulher. Essa é a ordem. Isso vai mudar? Não vai mudar. Efésios 5, 22, 24 continua. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Se eu aceito, tenho que me submeter a Deus, as mulheres também têm que submeter os maridos. Da mesma forma. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Isso aqui mudou? Nunca mudou. Vai mudar? Nunca vai mudar. Deus decidiu que essa é a forma. Mas também Deus coloca a responsabilidade sobre quem é o cabeça. Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Eu tenho a obrigação agora, a minha parte que me cabe é amar a minha esposa. E assim mesmo se entregar por ela. Se for necessário, dar a vida por minha esposa, eu tenho que dar. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, né? Como a seus próprios corpos. É um amor para Deus aqui, é profundo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É por isso que os dois se unem e se tornam uma só carne. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Deus está dizendo que é a minha própria carne quando eu caso. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. A primeira professora, não lembra de vocês? Por quê? Porque a mãe, a primeira professora da criança, quem é que vai ser? A mãe. Nas mãos dela está em grande parte a educação da criança durante o período do seu maior e mais rápido desenvolvimento. Mas se a mãe não tem as condições favoráveis dentro do lar, que é o pai que tem que dar essas condições, como cabeça, vai ser difícil para a mãe cumprir esse grande e honroso papel. E nós não devemos esquecer o que nós devemos ensinar, o que a mãe deve ensinar. Aqui diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E estas palavras que te ordeno, é uma ordem, amar a Deus, estarão no teu coração, ou seja, na tua mente. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Para onde você for, você tem que estar ensinando. Como é que eu ensino? Aprendendo. Eu tenho que aprender primeiro a amar a Deus. No original, meus irmãos, fala lá, Shema, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Deuteronômio 6,4. A palavra hebraica que está dita aqui, para aqui, o Senhor é é Echad, que significa uma unidade composta. Portanto, não excluía o conceito, né, de trindade. Porque a mesma palavra que Deus usou para Adão e Eva, que os dois se unem, tornem uma só carne, é Echad.
aqui, ó, quando Deus fala lá em Gênesis 2, e Deus estabelece o casamento, né? A mesma palavra que Deus fala aqui, uma só carne, é a mesma palavra que Deus está usando lá, é Echad. Aqui, ó. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse um aqui também é Echad. Então Deus usa Echad para dizer que Deus, né, Adonai, é Echad, é uma unidade composta. Se fosse único, seria a palavra Yashid. Qual o significado disso? É o que Deus fala. É o que Jesus falou. E de batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Echad. Unidade composta. É um Deus, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós podemos dizer um exemplo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ó, se movia sobre a face das águas. Então tinha Deus aqui, o Pai, e tinha também o Espírito de Deus. E nós sabemos lá em João 1, que Jesus, o Filho, foi quem criou todas as coisas. Então tinha o Deus, o Pai, o Espírito de Deus e Deus, o Filho. E é por isso que aqui em Gênesis 1:26 disse Deus, façamos, ó. Façamos é plural, de novo. O homem é a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ó, no original está escrito assim, ó, a nossa imagem, o homem, façamos Deus. E disse, ó, naasé, significa façamos. Então, façamos aqui é plural. Para ninguém ter dúvida que é um só Deus, mas é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso nós temos que ensinar para nossos filhos. O que está revelado nas Escrituras. E aqui diz, sobre os pais e mães recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto quanto do ensino posterior. E a ambos pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, homens e mulheres devem familiarizar com as leis do desenvolvimento físico. Como é que se desenvolve o físico, né, do ser humano. Devem também compreender as leis do desenvolvimento mental. Como é que é a mente do ser humano que se desenvolve. E o ensino moral, que é o quê? É aquilo que é revelado nas Escrituras. Então, meus irmãos, cabe a nós uma grande parte dentro dos nossos lares. E eu digo para cada um de vocês, a pandemia já está sendo um treino que Deus está permitindo que ocorra para que nós voltemos a fazer nossos cultos nos lares. Nós temos que nos responsabilizar de adorar a Deus nos lares, porque vai chegar o tempo que as igrejas não serão mais permitidas para nós. Nós sabemos disso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós venhamos vencer as provas que venham sobre nós. Que Deus dê um feliz sábado a cada um de nós, a todos de vocês. Que Deus esteja nos guiando, meus irmãos, na missão que cada um de nós temos que cumprir. E se Deus quiser, na próxima semana nós nos encontramos aqui, com fé em Deus. Um feliz sábado a todos.